crise fiscal nos estados e o caso do estado do Rio de Janeiro, visto como a mais grave das crises, foram tema de debates no Conselho Técnico da CNC. O conselheiro Luiz Roberto Cunha, economista e professor da PUC-Rio, apresentou um estudo detalhado analisando o histórico dessa crise nos estados. Para ele, a dimensão mais séria da atual crise fiscal é a federativa. Luiz Roberto Cunha enumerou entre os principais aspectos que levaram ao atual cenário questões como a evolução dos tributos, o crescimento das despesas com pessoal e a evolução dos desembolsos das operações de crédito aos estados. Existe um problema a nível dos estados e dos municípios, mas principalmente dos estados, que é um problema muito ruim de uma crise fiscal, talvez muito mais séria do que, digamos, tem se percebido aí, a menos do caso do estado do Rio, que é um caso que está muito claro onde chegou um estado onde as despesas são muito maiores que as receitas, onde a dívida é muito alta e onde falta vontade política e capacidade política, eu acho, em função aí da crise política aí no estado, da crise ética, de poder enfrentar o problema. No centro das preocupações com a evolução das despesas da federação, dos estados e dos municípios, além dos juros, está a Previdência Social, cuja reforma é vista como uma prioridade. O governo vem gastando sistematicamente mais do que arrecada. No ano passado, ele chegou a um déficit de 560 bilhões de reais. O déficit. Por que a reforma da Previdência é importante? Porque desses 560 bilhões de déficit, 400 bilhões são juros e 160 bilhões é da Previdência Social. Então você tem duas alavancas empurrando o déficit do governo central. Então tem que corrigir os juros, que está sendo corrigido, acho que vai de 14,5%, nós vamos chegar a 9% no fim do ano. Esse caminho da solução já está traçado e temos que corrigir a Previdência Social. O desafio é fazer reformas que não são populares, que mexem com direitos, mas que são necessárias para que se possa ter um crescimento sustentado nos próximos anos, com uma inflação baixa. A inflação está caindo, mas ainda falta você dar garantias de que você vai ter uma dívida pública que vai ser solvente, que você não vai ter nenhum problema sério em termos nacionais. A situação do regime geral da Previdência. É interessante observar os parâmetros da reforma. Quer dizer, o Brasil tem hoje em dia, no regime geral da Previdência, aproximadamente 2,2 contribuintes por beneficiário, né? Os contribuintes, nominalmente, a gente paga 11% e as empresas pagam 20%, no caso dos 11%, até determinado valor, nos 20% no caso da folha salarial. Se nós formos somar isso, dá em torno de 31% da folha salarial. Isso é o valor nominal. Se nós formos observar o efetivo, dá muito próximo disso. Dá alguma coisa de 29,6%, portanto, próximo de 30%. Então vamos fazer uma conta bem simples. Se eu tenho 2,2 contribuintes para cada beneficiário e você tem em torno de 30% da folha salarial de contribuição, você tem alguma coisa da ordem de 66% do que poderia ser um salário de reposição de equilíbrio. Ou seja, se a pessoa ganha 100 e ela vai se aposentar, ela tem 2,2 pessoas que estão na ativa, que pagam aproximadamente 30% da sua renda e que vão pagar a aposentadoria daquela pessoa que está passando a beneficiária. Então, 30 vezes 2,2 é aproximadamente 66. É por isso que o Roberto Campos, quando se falava, por exemplo, em 100% de salário de aposentadoria, ele dizia que o Brasil queria, com recursos de Moçambique, ter uma aposentadoria da Suécia. Porque se você pensar em 100%, com 2,2 contribuintes por beneficiário, quanto que teria que ser a alíquota? 100 dividido por 2,2. Ora, isso aí dá acima de 45%, que é um convite para os mais jovens a procurarem emprego em outros países e um convite à economia para migrar rumo à informalidade. Então, os nossos recursos, infelizmente, são muito escassos. Na média, dá alguma coisa em torno de 66%, para quem ganha 100 se aposenta com 66%. Isso é o que equilibraria o sistema. Agora, nada impede que a sociedade, até de forma legítima, coloque a aposentadoria acima do que prevê essa média. Simplesmente, nesse caso, você tem que dizer de onde que vão sair os recursos adicionais. Então, uma das formas, se a gente quer elevar o salário de reposição,
que é a relação entre o salário que a pessoa recebe uma vez aposentada e um pouquinho antes de ativa, um pouquinho antes de se aposentar. Se a gente quer elevar isso, uma das formas de fazer isso é elevar a idade mínima, para que esse coeficiente 2,2 seja majorado. Não se trata de uma questão entre o governo e as pessoas, se trata de uma questão entre os mais jovens e os mais idosos, porque são os mais jovens que vão criar os recursos para pagar os mais idosos. Os contrastes da Previdência para as diferentes categorias. Esse é um ponto importantíssimo a destacar, porque cerca da metade do problema vem da aposentadoria dos servidores públicos, né? Na outra metade, o grosso é a aposentadoria do setor rural. E o setor privado urbano, na verdade, é uma pequena parcela do problema total. Eu acho que caberia, isso é uma opinião muito própria, examinar esses três problemas em separado, né? O setor público, que tem os maiores privilégios e que tem o maior déficit, deveria ter um tratamento específico para o setor público. E o setor rural, que também tem características totalmente diferentes, deveria ser tratado em separado. Com isso, as aposentadorias no setor privado precisariam sofrer muito menos ajustes em busca do equilíbrio. Quer dizer, se separadamente pudesse se resolver o problema do setor público. Isso, inclusive, daria mais legitimidade a uma reforma, porque se estaria cobrando mais sacrifícios de quem recebeu mais benefícios ao longo do tempo. Se nós pudéssemos caminhar paulatinamente para um regime como o do Chile, de previdência no regime de capitalização, uma boa parte desses problemas estaria resolvida. Por que é urgente a reforma da Previdência para retomar o equilíbrio das contas públicas? Nós estamos passando por uma mudança na pirâmide etária brasileira muito rápida. A população brasileira envelheceu muito rapidamente. Terem uma ideia, na década de 80, uma pessoa que chegava aos 60 anos, ele tinha uma expectativa de vida de mais 15 anos. Hoje, quem chega aos 70 anos tem uma expectativa de vida de mais 15 anos. Quer dizer, isso por si só já colocaria o seguinte: o modelo que era, digamos assim, razoável, adequado para a década de 80, ele deveria sofrer um ajuste de aumento de todo o grupo dos benefícios, deveriam se tornar elegíveis com 10 anos mais. Sem uma reforma da Previdência, nós não resolvemos um problema fiscal de longo prazo. Eu acho que pode contribuir com curto e com médio, mas principalmente o longo prazo. Então, eu acho que a solução para o país, eu não consigo ver um equilíbrio econômico no país, nas contas públicas, sem essa reforma do Brasil de longo prazo, porque não precisa chegar ao longo prazo para os problemas surgirem, porque a própria expectativa que se cria com o fato que o longo prazo será tenebroso já torna o curto e o médio prazo apavorante. Olha, eu vou trazer aqui a palavra do presidente da Confederação Nacional do Comércio, o presidente Antônio Oliveira Santos. Você tem que fazer a reforma da Previdência para poder ajustá-la em 4 pontos principais. O primeiro é a idade mínima para todo mundo, 65 anos para todo mundo. Segundo, igualdade de homens e mulheres. Então, você não tem saída. O terceiro é você acabar com os privilégios de professores, de policiais e etc. E o quarto ponto é que você tem que fazer uma estruturação da Previdência de forma a harmonizar com todos os setores, torná-la politicamente viável. Então, o presidente Antônio Oliveira Santos tem escrito uma série de artigos na imprensa advogando que a Previdência tem que ser resolvida a curto prazo. E eu vou lembrar outra vez, isso são palavras fatídicas do ministro Delfim Neto. Ou fazemos a reforma da Previdência pelo legislativo, pelo setor político, em curto prazo, ou as consequências vão fazer a reforma que é necessária.